Foi. E... Acho que agora foi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Véspera de feriado, um feriado santo, né? Corpus Christi. A gente resolveu fazer o Guilherme, né? Porque o Guilherme gosta de ficar inventando moda, de fazer a live hoje sobre o livro do Luiz Gasparetto, Calunga. Calunga. Tem vários Calungas, não sei se vocês sabem. Esse Calunga chama Calunga Verdades do Espírito. Tem vários Calunga, porque o Calunga é um espírito que acompanhou, talvez acompanhe até agora, depois do falecimento dele, que isso é uma conversa que tem que ter, e acompanhou o Luiz Gasparetto desde a sua infância. E ele acabou tendo essa conexão com ele durante muito tempo, até a morte dele. E ele acabou escutando muito Calunga, psicografando muito Calunga, e aí foi fazendo vários livros. E esse que a gente vai falar hoje é Calunga, Verdade do Espírito. Muito bem. Isso. E aí, ó, já está entrando as pessoas, que bacana. Vocês podem comentar, falar para a gente se vocês leram, se vocês já tinham ouvido falar do Luiz Gasparetto. Ele ficou bem conhecido através de um programa de televisão na Rede TV, que eu esqueci o nome, mas foi uma época que acho que foi um ano de programa que a TV aberta teve essa ousadia de colocar um espírita falando, porque foi um boom, e é um boom de muitos pastores terem programa, e programa próprio mesmo, da própria igreja. Mas a Rede TV fez um programa de debate, porque ele era muito bocudo, e ele cabia muito em TV aberta. E ele fazia lá uns transeté espírita também, não era só ele que estava falando, não. E dá boa noite para Rose, sempre a nossa fã. Sua fã. Aê, Rose! Boa noite, Rose. A Rose é a nossa audiência. Mas isso que é bacana. Rose, você simboliza para a gente a pessoa que tem a curiosidade de saber, que tem a curiosidade de ouvir, tem a curiosidade de aprender. Isso é a melhor coisa que tem no mundo. A gente só aprende se a gente tem curiosidade. Se a gente não tem curiosidade, não tem como entrar isso tudo na gente. Se a gente não tem curiosidade de saber nem o ônibus que está passando ali, a gente não vai para lugar nenhum. Não é verdade? É verdade. Então, o que a gente pode começar falando um pouquinho, até é a terceira live nossa. A gente fez a nossa primeira live. Esqueci sobre o que era, gente. Foi sobre... Nossa. Não, o Guardião da Meia-Noite. Foi o Primeiro Guardião foi. da Meia-Noite, sim. Mas a segunda? Segunda foi Tambores de Angola. Ah, foi isso. A gente foi elegendo alguns livros para a gente conversar. O nosso propósito dessa live é falar sobre livros espiritualistas. Então, a gente fez sobre o Guardião da Meia-Noite, que era uma psicografia por um pai de santo, que é o Rubens Saraceni, que ele psicografou, acho que mais de 10 livros. E aí a gente fez o Tambores da Angola, que é do Robson Pinheiro, um espírita, e hoje é sobre o Calunga, Verdades do Espírito, que é sobre o Luiz Gasparetto, que também é espírita. Caso você que esteja já assistindo a gente queira mandar para a gente o próximo livro, a gente gosta. Mas a gente também tem ideias, mas a gente gosta. Ah, sabe de uma coisa que falar de livro que eu acho interessante? Eu fui num encontro de trabalho que é sobre as organizações principais que trabalham com a educação brasileira, e nesse momento do Brasil é um alento, porque, olha, tem cada organização trabalhando com a educação ali na ponta, com as pessoas que não têm tanto acesso e aprendem tecnologias educacionais maravilhosas pelo Brasil todo. E aí, conversa vai, conversa vem, surgiu na minha mão um livro sobre orixás infantil. Lindo, mas lindo. Eu tinha acabado de comprar pela Amazon. E não é que a autora estava lá, ela é de São Paulo e tudo. Nossa. Aí eu falei, é a Valdete, esqueci o sobrenome dela, é maravilhoso o livro. Maravilhoso. Depois eu mostro a capa. E aí eu conversando com ela é EQUED de Candomblé, uma figuraça, trabalha com educação pública,
E ela falou, olha, se realmente rolar a gira das crianças, eu falei assim, não, a gente está ainda no começo. Ela falou assim, não, eu sou de Oxaguian é transformação. Daqui a pouquinho essa gira já está acontecendo. Aí eu falei, Uau! foi maravilhoso. Aí eu falei para ela, eu te chamo lá. E você imagina as crianças, as mães das crianças com a autora do livro. Não é maravilhoso? Esse é um Maravilhoso. livro legal, sabia? Ela fala sobre uns 14 orixás com um texto bem curto e com super ilustração, bem bacana. Ah, que legal. A gente pode fazer uma live falando sobre os orixás, falando um pouquinho, dando um Pode, resuminho sobre as lendas. porque é super didático dela. E ela já está escrevendo é ótimo, né, gente? São os espíritos aqui que tem atrás. E ela já está escrevendo um sobre Itãs. Itãs, para quem não sabe, são contos da mitologia, contos dos orixás, e a partir desses Itãs é que foi construída a religião, na verdade, nas religiões afros. Então, super bacana. Eu sei que é uma introdução, que eu estou enrolando para ver se vai chegando mais gente, e depois a gente repete do mesmo jeito, mas é legal. Mas não é uma coincidência absurda? Muito. Aí eu deixo você ir falando que eu fico quietinho. Ah, você é que vai falar sobre o livro. Sim. Sim. Aí Pois é. o Guilherme vai falar sobre esse livro, O Calunga, a Verdades do Espírito. É um livro que ele tem umas 100 e poucas páginas, mas ele tem letra grande, é fácil de ler, né? Eu te Sim, recomendo. super. É bem Super bacana de simples. ler antes de dormir. Nossa, eu, Né? eu, eu tava lendo ele em casa, e, tipo, à noite, é super relaxante. É super, e é bem gostoso, porque dá aquela calmaria no espírito mesmo. Tá. Tá Então, mesmo. será que a gente já começa a falar um pouquinho, espera chegar mais gente? Ah, eu acho que vai falando. Vai falando, vai falando, vai falando. É, É legal falar. o livro Calunga, Verdades do Espírito, na verdade, não é uma história. Ele não conta a história de um personagem. É o Espírito Calunga trazendo, como dizer, verdades. São É. verdades simples do Espírito. São Ensinamentos, aquelas, né? são aqueles ensinamentos simples que com uma carga de sabedoria gigantesca. Então, ele fala até de uma forma super simples e que toca a gente, porque é muito um ensinamento de você tomar as rédeas da sua vida, assumir, se observar, se entender. E é uma coisa que me ajudou muito. Tá me ajudando. Mas Porque ajudou em quê? Em que te ajudou? O que que você acha que ajudaria as pessoas? Fala um pouco disso aí. o que me ajudou é porque, assim, a gente, até nesse nosso desenvolver da vida, a gente sofre várias influências. Então, a gente é Uhum. influência da nossa criação dos pais, a gente é influência do meio que a gente vive, a gente influência da caixinha que a gente vive. E, É às vezes, a verdade. gente se perde. Às vezes, a gente se perde até para se olhar e olhar e falar, quem que sou eu, de verdade? Porque tanta gente me falou, você é isso, você é aquilo, que a gente escuta muito, desde a infância. Sim. E E a gente muitas vezes a gente é feito pelo desejo do outro, né? Então a gente não Sim, sabe muito bem quem somos, né? mas é exatamente isso já começa na educação dos pais, porque os pais ali já projetam em você, começa com os pais, né, que ali é o primeiro contato, mas eles Sim. já projetam em você um desejos deles. Uhum. Então, não só os desejos deles, até às vezes as frustrações. Então, querer que você realize o que eles não conseguiram realizar, ou querer que seja diferente. Então, já são aquelas expectativas e os Sim. desejos dele em cima. E o, E até no Calunga ele fala muito disso. O sim. Calunga ele fala muito disso até da questão da educação. Ele usa até um exemplo muito interessante sobre a educação das mulheres. Aham. Quando antigamente a mulher ela era educada como ela deveria se portar, sobre a questão sobre o sexo, sobre o Até próprio hoje, viu, Guilherme? até hoje. Até hoje. É Até uma hoje coisa maluca. O nível de feminicídio que a gente tem é uma loucura, né? então existe todo esse estigma, principalmente sobre a mulher, sobre como ela deve se portar, sobre o que ela deve falar, agir, e por isso até que o feminismo ele incomoda tanto, né?
Que é quando a mulher, Na ela toma verdade, esse poder do eu sou, que é até o que o Calum ensina muito sobre você tomar essa rédea da sua vida e falar, eu sou, sobre... e vocês sabem que é interessante isso, né? O Calunga é um espírito que ele vinha através do Luiz Gasparetto. A personalidade do Luiz Gasparetto é muito forte, um cara extremamente enfático, que levantava bandeiras, ele era gay, só que não se rotulava gay, não gostava que ninguém se rotulasse, ele era muito a favor da liberdade. Muito do que o Calunga fala, fala através dele. Isso é ensinamento grande em relação à incorporação, em relação aos espíritos, em relação ao contato com o invisível. E eles conhecem a gente conhece eles, e através do nosso ser é que ele se manifesta. Então, por isso que é muito difícil, por exemplo, se fosse um cara mais quadrado, um espírito mais quadrado, conservador, mais cartesiano, vamos dizer assim, seria muito difícil ele estar junto com o Luiz Gasparetto. Isso é um ensinamento grande, assim. Tudo que somos, porque somos espíritos, certo? Vocês já pensaram nisso, né? A gente só está com essa roupagem material. Eu só vim linda desse jeito, mas na verdade isso é uma roupa. Somos espírito. Estamos matéria, estamos terra. Isso é claro, né? Aquela que espera a resposta. Sim, eu respondo. Eu ainda estava lendo um negócio que eu tinha escrito, muito louco que eu estava fazendo agora. E aí, essa história toda do Calunga, que ele fala essa história do feminismo, não, mas com outras palavras, vem através do Luiz Gasparetto, que é extremamente coerente com ele. Então, você que incorpora, você que sente essas histórias sobrenaturais, saiba que quem te rodeia rodeia muito parecido com você, Pois é. né? E, Por isso que a gente fala que não estamos só. sim. E voltando ao livro um pouquinho sobre essa questão da educação, e é exatamente isso. Quantas vezes a gente não projeta no outro as expectativas, ou você escuta muito e você quer é, superar essas expectativas do que os outros esperam de você, ou como você deve ser, como você deve se portar, e aí eu acho que você se perde. Muitas vezes você se perde. Eu tomo muito como exemplo, eu até lendo o livro, eu lembrei muito da uma fase minha na adolescência, em que eu me olhei da forma que eu me portava, que foi ali no final do ensino médio, eu estava saindo do ensino médio, entrando na faculdade, eu estava ali com meus 16 anos, e aí foi um momento que, quando eu cheguei na faculdade, eu falei, nossa, a forma como eu agi no ensino médio não era aquilo, não era eu. Então, quem sou eu? Porque ali no ensino médio foi um Guilherme que foi uma fase que eu aprendi bastante, não nego ela, mas foi um Guilherme que viveu para agradar o outro. E o Guilherme que viveu realmente com uma máscara. E aí, mas também essa máscara é minha defesa. E aí, quando eu chego na faculdade, eu falo, não, não gosto desse Guilherme, tem muitos aspectos dele que eu preciso melhorar. E como volto? Como é que. Porque até antes do ensino médio eu vivia de uma forma que eu adorava. Entrei nessa máscara, nessa caixinha no ensino médio, e quando chego na faculdade eu não, quero voltar aquele Guilherme. A minha essência, é o que eu identificava como minha essência. E aí fui me conhecer. E é disso, e até é muito engraçado que eu ficava me questionando até em relação à roupa, que é algo que é muito, que eu levo muito na minha vida em relação ao meu estilo, sobre minha roupa, sobre o brincar com a roupa, a indumentária e com esses meus personagens. É, e aí eu ficava assim, tem que ter estilo tal, tem que ter o outro estilo. E aí eu tentava me encaixar em outras caixinhas. Eu Sei. não estava olhando para mim e falando realmente quem eu sou, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de me vestir, como é que eu gosto de me importar. Mas quantos anos você tinha? Isso uns 16 para 17. Então, mas é típico dessa idade, né? Sim. E aí, a partir do momento que foi realmente falar, foda-se, e deixa eu assumir quem eu sou, deixa eu conhecer esse Guilherme, realmente conhecer esse Guilherme,
Que aí foi essa coisa do que o Kalunga fala muito, do você observar teu coração e tua luz, sabe? De você olhar para dentro e o que é isso? O que eu gosto? E botar isso para fora. O que faz ser eu mesmo, né? O que faz eu ser eu mesmo? E aí que eu fui perceber Espiritual é um que... caminho que ajuda muito, né? Hã? O caminho espiritual é um caminho que ajuda muito a gente ver É isso. o caminho do autoconhecimento. É. Esse caminho de você se conhecer puramente, tanto quanto sua luz, suas sombras e entender o que você é nesse geral. Tudo tem E, umas frases aqui do livro que falam, que eu destaquei assim, das frases e trechos desse livro do Kalunga, que ele fala que tudo vai muito bem para quem escolhe a pureza de sentimentos e de atitudes. Se a gente for parar para pensar, essa pureza de sentimentos e de atitudes, o Kalunga me parece muito um preto velho, sabe? muito. Até É. pesquisei para ver se ele era um preto velho. Por isso que eu te perguntei se ele trabalhava em alguma linha específica ou só era um guia. Então, porque o Luiz Gasparetto, ele era muito amplo. Então, ele transitava muito bem por vários tipos. Então, não tinha uma coisa clássica, porque as religiões, elas colocaram numa caixinha as entidades e ali ficaram, na verdade, e a gente navega por ali. Mas, se não fosse a institucionalização, o Kalunga podia estar no budismo, porque está. O Preto Velho poderia estar na sinagoga, porque está. Então, de uma certa forma, o Kalunga ele amplia essa história a partir do Luiz Gasparetto. Ele parece um Preto Velho no sentido da paciência, da resiliência, é o arquétipo do Preto Velho na Umbanda que traz essas histórias da sapiência, de ouvir, né, de saber que o que a gente tem e merece um merecimento mesmo do acúmulo do que viveu e um cuidado. Porque às vezes a gente fica tão irritado com a gente mesmo que a gente não sabe o quanto que a gente já andou, né? Sim. Por isso que fala a pureza E, dos sentimentos, né? e sobre eles ser muito parecido com o Preto Velho é que vinha aquela sabedoria tão simples. É isso. Tão simples e que traz tanta mudança. E é super Tanto difícil, impacto, não faz é bem a faz mudança, mas... um arroz com feijão bom. Pois é. Não é E... fácil de fazer. Oi? Eu não tô te Faz um escutando. arroz com feijão bom. Não é fácil de fazer. Não é. Mas a gente tende a deixar tudo tão complexo, e quando você escuta uma sabedoria dessa, que as sabedorias que contém no livro, e você fala, nossa, tão fácil. Mas tem que ter ouvido para ouvir. Tem que Sim, estar pronto para receber isso, porque no dia a sim. dia, nessa tecnologia, na rapidez de ver uma mensagem, um filme, tudo tem que ser muito rápido. Escutar essas palavras, elas viram quase monótonas, se você não está aberto para escutar. Isso é para tudo, né? O É. espiritual, muito mais, quando a gente pega um livro desse, que é o Kalunga, escuta, entende e aprende, é porque você está com uma receptividade para isso, está precisando disso, dessa calmaria, de olhar o outro, de saber o que está acontecendo dentro da gente, que é isso que está ensinando o Kalunga, né? Hum. Outra grande sabedoria é ver que o ao redor da gente e o mundo, ele muda a partir quando eu mudo o meu mundo. Quando eu Se eu, olho para dentro de mim e quando eu mudo dentro de mim. sim, Então, a síntese do livro é muito essa, do olhar para dentro. é isso aí. Do olhar e entender a partir do momento que eu me entendo, que eu me encaixo, que eu me arrumo, as coisas ao redor, isso do que vai de dentro vai para fora, que sai, vem de dentro e vai para fora, que eu arrumo dentro e as coisas ao redor e o mundo ele vai mudar a partir disso. Não é Porque eu tentando a mudar as nossa coisas. viagem é essa, né? O Sim, mundo acontece a partir do nosso mundo, né? sim, Então, eu não estou falando de coisas extremamente drásticas, como uma doença, uma morte. Eu estou falando de uma coisa assim, do olhar que a gente tem para as coisas. Então, se eu saio da minha casa já extremamente carregada e de saco cheio com tudo, com todas as pessoas, a possibilidade de dar merda é muito grande. Agora, se eu já parto do princípio de que
Hoje eu não estou muito bem, mas eu quero ir melhorando, eu quero olhar de uma forma diferente, eu quero focar em lugares do meu olho mais bonitos, e que venha um dia bom, porque eu quero plantar assim. Eu acho que essa forma também é uma forma de você trazer conexões da mesma coisa que você está trazendo, né? Porque é imã, né? Você é um imã. É o que você está atraindo, não tem jeito, né? Não é só, que poliana, nossa, mas esse pensamento de autoajuda, de ser positivo, mas é. Mas é. Mas Mas é. é. E não é só o pensamento de autoajuda, do ser positivo, mas é isso, de se observar. Não é sempre que eu vou estar bem, não é sempre que vou estar uhul para É cima, isso aí. mas é o quanto eu alimento isso. E o quanto, Quando. é isso aí, e o quanto que eu sou responsável pela merda e pelas coisas boas que eu produzo. Sim, Não é porque o tudo outro, que acontece, não é o tudo outro, que sou eu. acontece porque tudo que acontece é simplesmente o resultado daquilo que a gente faz. E E simples. de fato é. E ele fala essas frases que são pueris, são frases que quando você vai no terreiro de Umbanda, você vai escutar um preto velho, você vai escutar isso. E aí, quando está lá uma entidade, Deus está ali, né? Então, quem está no cotidiano do terreiro, às vezes precisa se despertar de, putz, o preto velho está aqui. Então, às vezes passa tão batido de que, mais uma vez ele veio, que bacana. Não, tá aqui. Para eles chegarem, é uma conexão, é uma ponte que se faz, é um estudo, é uma força, é uma luz que se monta. Então, precisa estar sempre em alto astral, e lá em cima para se manter isso. E às vezes a gente também perde no cotidiano, de quem trabalha na espiritualidade, acha que tudo beleza, mas assim eles aparecem. Não é. É isso. Pois é, e outra coisa é que o livro também ele traz uma série de rezas, vamos dizer assim, ou frases, essas frases que você repete, que isso é muito Gaspareto, né? Ele tem muito dessas autoafirmações, ou de frases que você pode falar para isso fixar em você, para te melhorar. E foi muito incrível porque eu encarei essa de. Até eu lia em voz alta quando chegava nas partes que vinham as orações ou esses textos de autoajuda mesmo. Eu li em voz alta e tentava me conectar a essas palavras e super me ajudou. Foi incrível. Eu me inundava. Voltei. Você nem viu, eu caí e voltei, você nem viu. Eu percebi, mas continuei. Blogueirinho. É o blogueirinho da macumba, esse aí. Somos, né? Para quem está chegando agora, só já aproveitar que a gente parou um pouco. Eu coloquei lá na minha página. Compartilha na sua. Compartilha essa live na sua página. O Além da Letra ainda está sendo conhecido. Além da Letra é uma página que a gente criou por uma necessidade nossa de se amostrar, que nem diz no Nordeste. Não é. A gente gosta de estudar e é uma possibilidade de a gente se sentir desafiado quando tem outras pessoas junto com a gente, que nem vocês, que algum interesse vocês têm, seja de curiosidade de saber, meu Deus, o que eles estão fazendo, ou de que realmente gosta de livros, ou livros espiritualistas, ou sei lá. Aí o nosso foco é falar sobre livros, pensamentos, e tudo que cerca esse mundo espiritual de A a Z, e aquilo que a gente pode se desafiar a ler, falar e conversar a partir da nossa trilha, mas que seja de fato bem universal, porque a gente entende que esse mundo espiritual ele é muito mais vasto do que colocar em umas caixinhas das religiões institucionalizadas, né? Sim. E a gente está falando do Calunga, isso que eu ia falar. Do Calunga, que é o livro do Luiz Gaspareto, que ele escreveu muitos livros, é um espírita, né, falecido, acho que faz 1 ano e pouco. Ele morreu muito novo, com 60 e tantos anos, e aí ele falou sobre Calunga, Verdades do Espírito, que nada mais é do que ensinamentos de um espírito extremamente de luz, e que faz esses ensinamentos da nossa vida que valem a pena, e a gente falar para parar para pensar, para parar de, talvez, fazer esse percurso muito rápido. Tem umas frases, mas o que você estava falando mais, Gui?
Não, eu estava falando sobre as frases e essas orações que ele traz no livro, que é bem Aham. característico do Gasparetto, e como eu encarei até eu li essas partes em voz alta, Ah, olha aí. para ser como se fosse uma prece mesmo. É porque é uma prece. E É, como realmente essas palavras elas inundam a gente e são essas autoafirmações ou essas formas de me conectar a mim. que E que ótimo. Mas quais que você leu? Lê aí pra gente. ai, várias, não, na real, todas, quando aparece no livro, vem com a letrinha, e vem essas orações, eu lia elas em voz Lê, alta. lê uma pra Mas gente. a frase que mais me impactou é uma frase bem no final, que é que para mim ele encaixou na minha fase de vida, que evoluir é compreender e aceitar os nossos limites, confiar sempre na vida. Ótimo. Então, o que eu entendi é, quando eu me conheço, eu começo a entender até meus limites. E aí, basta confiar na vida. Tá que não é fácil. É simples, contudo não é fácil. Eu confesso. Mas, Mas, na verdade, você já acreditar que a evolução é o conflito, é o desafio, é um pouco isso, já facilita bastante, né? Porque não dá para você evoluir se não tiver dificuldade, né? Não tem como evoluir se não tiver dificuldade. Se a gente não ir para trás para ir para frente, para a gente não parar, para a gente não pegar a pedra, para a gente não ficar bravo, a gente não evolui, né? Não tem conflito, não tem. Não existe outra forma, né? sim. Se fosse só E, fácil. Né? e essa frase que ela fala sobre o evoluir e essa coisa do compreender e aceitar os nossos limites, quando fala dos limites, me impactou muito sobre isso, deu olhar para mim e ver, nossa, eu não consigo fazer isso. Eu queria fazer. Ou às vezes ficar até incomodado por não conseguir. Porque esse é meu limite. Eu tenho que Sim, aceitar esse tipo de olhar e eu ainda não consigo fazer. isso é muito bom. Então, esse é um limite que eu identifiquei ele. Então, eu sei. Então, a partir disso que eu identifico, sei que é um limite, eu posso mudar isso. Eu posso Nossa, ir é tão além. legal isso que você está falando, porque, de uma certa forma, esse livro virou para você aquele livrinho que é o pequenininho do Minutos de Sabedoria, que você abre, não sei se vocês conhecem, é um livro pequenininho, vende nas livrarias, vende até em farmácia. Você abre, ele tem um ensinamento que nem Seixonoe, sabe aquela folhinha da Seixonoe? Não sei se vocês Sim, conhecem. Sempre tem uma frase que fala, caceta, que bacana isso aqui para o dia de hoje. Ele inspira, né? De uma certa forma, você foi inspirado pelo que o Calunga falou. Isso é demais, né? Porque tem sim. uma, eu separei essas frases de coisas assim do livro, tem uma aqui também que eu acho bacana, quer ver? Qual? Estar feliz é um estado de espírito, de comunhão, não apenas de sorrisos arreganhados, mas de calma e paz residindo em meu semblante. Pois a paz é a verdadeira manifestação da satisfação e da alegria de se sentir estar voltando aos poucos a percorrer o caminho que meu espírito deseja, me mostrando com paciência e firmeza por onde eu devo ir e, da minha parte, ter a humildade de entender e aceitar tudo isso. Não é Sim, demais? é demais. É Não é bem isso. demais? Porque aí a gente entende muito o caminho. A Matilda está querendo dizer, a Matilda é toda espiritualizada. Aí a gente entende todo o nosso caminho e aceita até as dificuldades. Não só É mais as fácil. dificuldades, os limites, e é esse desamarrar dessas prisões que a gente cria de expectativas e tudo que eu já falei, e se assumir e seguir sua vida como ela é, a vida como ela é e você como você é. É, essa imagem que a gente está no alto mar, nadando, 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 para chegar ali na ilha, como se fosse um objetivo já traçado, seja um dinheiro a mais, seja um amor, seja sei lá o quê. E aí você vai, parece que essa ilha fica cada vez mais distante pela correria e
Se a gente solta o corpo e sente se a correnteza está nos levando para aquela ilha ou para uma outra oposta, é muito espírito. É muito o que eu vim fazer aqui. Às vezes a gente luta contra uma coisa, a gente sabe que a gente está lutando contra. Mas eu preciso corresponder a uma expectativa, eu preciso porque é bom ter dinheiro, eu preciso porque eu tenho que casar, eu tenho que mostrar. Quando esse tenho, e não parte de dentro, ferrou. Você solta o corpo. Fazer alguma coisa. É como se eu tivesse que controlar algo, eu não confiasse que as coisas estão se resolvendo e eu tenho que controlar algo a todo custo. Então, esse controle é o que faz você sofrer, que faz você se desconectar, e aí quando você volta para a questão da não verdade. Não é só o controle, eu acho, é a não verdade com você. Isso, exatamente. É a não verdade. Porque a nossa verdade, a gente sabe. Qual é a sua verdade? Eu acho que a grande proposta de hoje, desse livro, é um pouco isso, de qual é a sua verdade? O que mora dentro de você? É isso que o que bate aqui dentro é a sua verdade, independente do que seja. Agora, precisa de tempo, paciência, silêncio para você se conectar. Não dá para ser nessa correria. Não dá para ser assim nessa tecnologia. Não dá. Essa tecnologia ela é muito interna, ela precisa de um cuidado. Que é isso que a gente está falando. Esses livros trazem isso para a gente. Sim. E ele ensinou dessa forma muito simples, que nem você falou da onda, de eu ter certeza de que se eu me soltar, eu vou chegar na ilha. E deixar ou em outra, mas ter a coragem de que se você se soltar, pode chegar em outra. Você nem esperava essa outra, mas é a crença do espiritual, é a crença do que você veio fazer aqui, porque somos espíritos. A gente só está vestido assim. Somos seres espirituais. Sim. Por isso que temos todas essa fé. Mesmo o ateu tem essa religiosidade de alguma forma, alguma crença em alguma coisa, mesmo que seja na existência da ciência. Mas somos seres espirituais. E a questão nem só acreditar em alguma coisa. Se você já acredita em você, já é muita coisa. Já é isso mesmo, já é uma baita coisa. Que é o principal, né? É o principal, super. Isso não dá para a gente se desviar da gente, sabe? Entra novas relações, entra novos desafios, mas esse tem que continuar sendo o primeiro compromisso, a gente com a gente mesmo. Essa é a grande verdade, para a gente não se trair. Essa preocupação de trair isso, trair aquilo, trair aquele outro, olha, não traindo você mesmo, você já não faz grandes cagadas por aí. Né? Se respeitando o seu jeito, a sua forma, o que você gosta, o que você desgosta, o que te faz bem, te faz feliz, tá? É muito bacana. As cachorras ficam loucas com esse assunto. É isso. Então é isso. Tem alguma outra frase? Eu tenho algumas. Não, então fala, que eu tenho várias. Eu adorei as frases do livro, as frases são demais. Mas me fale alguma que você gostou. Olha o que ele falava, não adianta vocês entrarem nessa de repetir muitas Ave Marias e Pai Nossos como papagaios treinados e muito menos fazerem promessas. É a postura interior que abre as portas para o Espírito Divino. É a paz na mente. É uma frase que me faz lembrar até uma autorreflexão do... Tá, que o problema não é pedir, mas quando você pede, ou ora, querendo sempre que venha a resposta de fora e você tira o foco de que a resposta já está dentro. Então, isso é uma auto-reflexão até quando eu começo a pedir demais. E fico, Guilherme, mas para. A resposta já está aí. Só te escuta. E para de tentar terceirizar que alguém traga essa resposta para você. Isso é ótimo. Então... porque às vezes a gente quer uma resposta pronta, porque a gente fica cansado. Eu acho que muitos terreiros, muitas igrejas, muitos templos lotam de gente com essa necessidade do express. Ai, fala para mim o que eu preciso fazer, porque aí se não for certo eu vou te culpar, é mais fácil. Não, foi o preto velho que falou para mim que eu era para eu sair do emprego. Olha só esse preto velho, né? E foi realmente... Foi o pastor que falou para mim.
Sim, e realmente quando eu entrei até na religião, na Umbanda, e aí eu comecei a escutar as entidades, eu pensava também, eu tinha muito esse pensamento de que eles iam me falar coisas, tipo, haja assim, haja assado. Mas a partir do momento que eu vi que eles me estimulavam a pensar e a encontrar as respostas, que eu falei, gente, não é? Que aí eu chegava lá, achava que ia encontrar a resposta ali. Mas aí quando. Não, ele não falou. Eu queria falar muitas coisas. Não, ele não falou que eu queria escutar. Aí depois, quando você vai para casa e vê todo aquele estímulo, todas essas sabedorias que É, são simples, e aquilo estimula você a encontrar a resposta e falar, tá aí. Ele não vai sabe? me dar a resposta, porque a resposta já tá. Já É é, já tá. ele que faz o caminho para você encontrar a resposta. Isso, Ele te isso, traz a luz exatamente. para o seu caminho ser um pouco mais iluminado, né? Mais Né? inspirado. As entidades fazem isso, né? As entidades de luz. Mas não tem como ela falar para você faça isso ou faça aquilo. Tem algumas até de sacanagem que fala, até para você se esborrachar, para brincando, mas não tem como. Eles não vivem a sua vida, né? É, Porque quando a gente conversa no ensinamento espiritual em relação a essa faculdade da incorporação, a gente fala, você só incorpora se você deixa, que é uma descoberta para as pessoas quando começam esse caminho espiritual. Ah, eu achei que vinha assim, sem bater na porta. Ué, mas você que é seu templo, é você que abre a porta. A gente não está falando de piumba, a gente não está falando de nada de extremismo, certo, gente? A gente está falando de uma coisa mais básica, que é esse de vamos começar a ter o ensinamento espiritual. Só você que vai deixar. Se você não deixar, não acontece. Então, isso você já tem a demonstração que somos espirituais, somos feitos da mesma coisa. Senão, o Lé não encaixa com o Cré. Essa história dos opostos, blá, 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 que se atraem, isso aí é coisa para vender a maré, para vender outras coisas. Mas, na verdade, os iguais se juntam bastante. sim. Pois é. É. Então, eu indico Peraí, super. menino. O Guilherme, quando começou a fazer essa live hoje, falou assim, ai, 20 minutinhos acabou. Você sabe dessa? Mas é impossível. É porque, como eu achava que não seria, como o livro não é uma história e simplesmente ensinamentos, eu pensei que, vou aqui falar por cima o que é o livro, mas realmente, quando você começa a falar, você vai lembrando de quando estava lendo e tudo aquilo que despertou em mim. Mas é inspirador. Aqui, eu estou tentando ver os Uhum. comentários de vocês, porque me parece que tem bastante comentário, eu vou ler, porque a gente não interagiu com vocês e a gente gosta tanto. Sim. Olha lá o Rogério. Aê, Barba! Falando saudades de vocês. A gente está morrendo de saudade de você. Eu postei uma foto do Cândido hoje, que você escreveu. Eu ia te responder, te respondo aqui ao vivo, mas vou responder escrevendo lá. A história do Barba, para quem não sabe, ele morou na rua, teve uma história assim, para não dar certo, ele de tão tinhoso deu certo, é um cara que batalha muito pela galera que está em situação de rua, de Brasília, foi patrocinador do nosso bloco nesse ano que saiu, ele é fantástico, e ele escreveu para mim falando que eu falava lá, para essa galera da situação, em situação de rua, não adianta só, é legal dar comida, bebida, porque precisa, etc, etc, mas aprendam a conhecer essa pessoa, porque ele é uma pessoa, ele só está na rua. E aí ele escreveu para mim que isso faz parte dessa empatia de comunidade, para mim foi ótimo. E você participa dessas coisas todas, você está aqui nessa live, para a gente é fantástico, né, Gui? Isso. Não, é porque Isso. o Barba, ele é inspirador. Não só a história dele, mas ele em si é uma pessoa inspiradora. É, demais. E aí tem a Rose escrevendo kkkk, porque a nossa audiência. Rose, a sua audiência para a gente é extremamente importante, saiba disso. Que a Rose é uma pessoa que eu já falei, extremamente curiosa, que ela quer aprender, quer estudar esse assunto, e ela assiste todas essas lives dos livros espiritualistas do Além da Letra, ao máximo. A Ingrid, mostra a capa do livro, por favor. Mostra de novo, Gui. E a Ingrid ela começou a assistir, eu acho que por causa da Rose, né? Que Ah, indicou. é, Ingrid? Foi Se eu não assim? me engano, ela começou a assistir Bacana. por causa da Rose. Então, Oh, essa é a capa do Marco, livro. tá aqui. Olha só, é o terreiro lá da minha mãe. Que legal que você está aqui. Peraí. Eu tenho minutos de sabedoria, ótimo para começar o dia, bem inspirador mesmo. É demais, não é? É demais. É evoluir a compreender os nossos limites. Axé, que bacana que você está aqui.
Somos seres espirituais em experiência humana. Isso mesmo. Ah, que legal, tô adorando. A gente não viu os comentários, menino. Guilherme, a gente precisa ler esses comentários. Ah, A gente fala preciso. que tem dois, mais Homem da Cobra. Aí tá falando a Rose, minha prima, a Ingrid é a prima da Rose. Que bacana, você está trazendo a família agora, Rose. Que ótimo saber que vocês se interessam por esse tema. Vocês que estão assistindo agora, tem alguma sugestão para nós de um próximo livro? Pode ser livro ou pode ser algum tema, que a gente acha um livro sobre esse tema. Se vocês tiverem, por esses minutinhos finais aqui, a gente está aqui, escreve aí no comentário. Michael, você está aí ainda? Dá uma... É porque o Michael, ele tem uma experiência absurda, seria bem bacana ele presente, porque a gente vai batendo uma bola com ele, assim, ele lê muito, ele gosta muito desses assuntos, e vocês também, vocês que estão aí junto com a gente, que queira, eu quero falar sobre tal assunto, é uma coisa que me persegue, que eu queria discutir, que eu queria conversar, escreve para a gente aqui, que para a gente é legal, a Ingrid, ela sempre me indica as lives, que legal. Você que é de Caruaru, né, Ingrid? Acho que é, não lembro. Acho que é, né? É, aquela de outro estado, ela da Bahia? De Pernambuco, de Caruaru. Ah, Pernambuco, isso. Certeza. Pois Que é. bacana, gente. Bom, Alguém você tem está uma aqui. sugestão? Você tem, Gui, alguma sugestão para o próximo? É daqui 15 dias, viu? O Guilherme quer fazer de mês a mês. Não dá, né, gente? Já me falaram. É 15 e 15 e a gente lê rapidinho. Sim. Você tem alguma Eu... sugestão? Michael, fala. Alguma sugestão, Michael? Aqui. A gente já fez sobre Guardião da Meia-Noite, a gente já fez sobre Tambores de Angola. E esse hoje sobre o Calunga, Verdades do Espírito. Você mostrou de novo o livro, né, para a Ingrid? Mostrei. E mostro de novo. Esse Aí, aqui é difícil até de encontrar em PDF, viu? E Michael, vou acompanhar mais vezes. Muito bem, muito obrigada. Só temos audiência qualificada, hein, gente? Sim. Além dos espíritos que estão aqui, que não contabiliza nesse contagiro aqui, eu sei que tem milhares deles, porque eles que fizeram que a gente fizesse isso. Olha lá, Pernambuco, ela é muito legal. E aí, eu não sei, tem algumas coisas que poderia ser legal, que é sobre os orixás, a partir do livro da Valdete, que é um livro infantil bem ilustrado, bem bonitinho, que a gente pode conversar sobre os orixás, mas eu não sei se fica grande, a gente vai dividindo eles de 3 em 3. Pode ser. Eu acho que é interessante. Ou a gente, porque eu acho que falar de todos é bem difícil. Vai ser O Camafeu, desculpa, Gui, ela está escrevendo aqui, o Camafeu é um livro, Ingrid? Deixa eu Você dar uma conhece? olhada. Ela Não escreveu conheço. o Camafeu. Deve ser algum romance, daí ela vai escrever. Escreve para mim, Ingrid, o que é o Camafeu. Porque Camafeu, para mim, que eu sou magra, é um doce, mas deve ser alguma coisa. Eu que não gosto de comer, deve ser um doce. O Camafeu, eu acho que é um romance, sim. É um romance espírita. O Wilson Frungilo Júnior. Ah, é? Lê aí se é um livro espírita. Vamos ver. Só um minutinho. Porque agora a gente descobriu essa forma de fazer essa live, então a gente faz um em cada lugar, porque o Guilherme não quer mais ficar aqui comigo. Ah, isso, um livro. Não, mas Então vamos mas ler, eu... já que é uma sugestão sua, vamos ler o Camafeu. É um romance, então, um romance espírita. É um romance, isso, que a Ingrid está falando. Ótimo, que bom, porque aí a gente Vamos ler. prestigia o seu comentário e a gente lê um livro que eu nunca ouvi falar. Um romance Nem espírita. eu, mas vamos ser surpresos. Vamos atrás. Adorei essa ideia. Então, o Camafeu vai ser o próximo. A gente já vai falar a data, porque se a gente não fala, o Guilherme foge. Uma coisa de maluco. Mas pode, as outras pessoas também, que a gente está aí 10 milhões de pessoas aí vendo, então pode mandar suas sugestões de assuntos ou livros, que a gente, se não tiver um livro específico ou tem curiosidade sobre um assunto, manda que a gente busca o livro. Sim. E a gente pode ir mandando durante os dias na página, ou algum tema, alguma coisa que você ouviu falar, alguma coisa que você leu no jornal, ou sei lá o que de encarnação. Olha a dica. Olha a dica do Michael. Qual é? Livro, Mãos de Luz ou Flecha Dourada? Mãos de Luz. Não, né, rapaz? Mas Mãos de Luz a gente vai ter que ter 15 mil lives. Olha, o pessoal lá do terreiro tá lendo
E tá dançando dobrado ali, porque realmente a gente já leu há bastante tempo, mas é um livro que é legal sempre de recorrer e conversar, mas eu acho legal. É um que eu Michael, tenho ele é curiosidade. mestre de reiki, né, Michael? Você já é mestre, né? Você já se formou de reiki, né? Então, ele é mestre. Então, ele que deveria fazer essa live. Mas aqui no Angelus Sim. não é só o reiki, mas ele tem toda uma composição e tudo mais, né? Mas legal, Michael, a gente vai... Cadê? Onde que ele escreveu? E outro que a gente vai falar, mas um pouco mais para frente, vai ser sobre a data limite. Vamos, então, a data limite, é que a Vamos. gente vai fazer Mês camarinha que na vem. O próximo vai dar daqui a 15 de dias. julho, é a data limite do Chico Xavier. A gente ia falar sobre isso, mas a gente vai falar sobre o Camafeu agora, certo? Ó, da dia 3 a daqui a 15 dias. Ó, a Ruth está escrevendo, Mãos de Luz é uma boa. A Luciana assistindo, o pessoal da Casa Mãe Guaciara, ei! Demais, gente. Quem tem chão tem tudo. Axé. Então a gente Criança. pode falar no dia 17 ou dia 24 sobre a data limite. Que aí tá próximo ali da data 17 de limite. julho não é 15 dias, não, viu, Guilherme? Não, do dia 3 a gente vai falar sobre essa indicação, sobre o livro Camafeu. Boa. E aí, para o dia ou 17 ou 24, a gente fala sobre. Eu, Mas eu 17 indico o dia já tem 24. camarinha já, 17 é quinta, já entra em camarinha. Pois é, então é melhor. É dia 16, porque dia 16 é quarta. Não é 16, é terça, 16 de julho. Ah, 14 é domingo. Ah, entendi. Isso aí a gente pode fazer dia Teria que ser só 17. depois. Mas aí depois a data de limite, aí não tem aquele Não, impacto. 24, depois a gente já passou pelo portal. Aí vai que o mundo acabou. A data limite é Se o legal, mundo gente. acabou, Só para dar uma prévia rapidinho, senão a gente não para de falar. Não sei se vocês sabem essa história do Chico Xavier, da data limite. Tem documentários no YouTube, tem um mais sério do que os outros, porque tem muita palhaçada também, mas tem. Se eu não esquecer, às vezes eu esqueço de colocar o link de um documentário que eu acho importante, razoavelmente com credibilidade da data limite. O Chico Xavier, um médium, um ser humano extremamente sério, recebia muitas informações e mensagens da galera toda invisível, e tinha conexões muito fortes, muito de luz, fingidos ovos. Em 69 para cá, já se discutiu que o ser humano teria tudo para ter uma evolução, dia 21 de julho, se eu não me engano, tá? De 2019. Seria a data limite para que o ser humano pudesse fazer essa passagem para a terceira oitava, para ser melhor, para... Então, não é à toa que está essa bandalheira no mundo todo, de ódio, de ganância, de... A Zíbia Gasparetto, mãe do Luiz Gasparetto, que escreveu esse livro Calunga, que lemos hoje, ela dizia de uma palavra que os espíritas usam muito, que é expurgo, que esse momento que a gente estava vivendo, de 7 anos para cá, mais ou menos, como se tivesse aberto um ralão, isso não era, ela não falou ralão, eu que estou falando, aberto um ralão para a galera inteira, que se não tivesse firmeza, não se segurasse nesse bambu da ética, dos valores, da luz e tudo mais, ia todo mundo embora. Então, tem muita gente indo embora de fato. Muita coisa acontecendo de fato. De 7 anos para cá, a humanidade tem se provado imbecil a cada instante. Então, pelo que se acredita, e Chico Xavier recebendo essas mensagens, tem um alento chegando que é a data limite para o ser humano evoluir, ou involuir. Mas eu estou achando que depois de tanta merda, gente, não tem como esse adubo não vingar árvores frutíferas, porque a gente está cansado, né? Os espíritos estão também cansados de emanar luz para que a gente evolua aqui na Terra. Está na hora da gente despertar. o mundo despertar para a sua luz, né? É isso. E Pois aí, é. fazendo uma propaganda, dia 29 de junho, a gente já faz lá na Casa do Perdão do Pai Armando, a gente já faz o passe em animais, vai fazer 2 anos, acho eu, 1 ano e meio. E a gente tem lá essa oportunidade, caso você queira levar a sua iguana, sua girafa, você pode levar o bichinho às 11 horas da manhã, e depois você pode aproveitar para conhecer
a casa e comer o nosso nhoque, que a gente faz todo dia 29, a gente celebra a fortuna com os amigos lá. Então, se você quiser, deixa aí nos comentários, eu quero ir, que aí a gente te escreve falando o endereço e tudo mais, que é bacana. O que mais que a gente tem para falar? E que mais tem também o nosso projeto, que é a Casa de Vó, que eu não vou cansar de falar, que é o projeto que auxilia pessoas em situações de rua e que você pode auxiliar ajudando a gente, comprando coisas, tipo, temos souvenirs, que é a marca Balu, que é uma forma de conseguir uma grana para ajudar a galera, ajudar esse projeto, mas também pode ser com doação de alimentos, roupas, grana, e também uma vez por mês, todo terceiro domingo, né, do mês, a gente faz um grande café da manhã para eles e comemora os aniversariantes do mês. E é uma forma também de conhecer a galera, de sentar, conhecer e de prestar ajuda. Então, quem quiser ajudar com a sua presença e vir e conhecer o projeto, venha e agregar, porque o grupo está crescendo cada vez mais. E aconteceu uma coisa bem legal e está acontecendo. As pessoas querem ajudar, elas querem estar perto, às vezes não sabem como. E aí uma menina, a Bruna, eu esqueci o sobrenome dela, estou com a cabeça não sei aonde. A Bruna apareceu a partir do Instagram. Sim. E ela foi lá, uma graça, eu espero que ela volte, se ela estiver assistindo por aí, que ela foi muito bem-vinda mesmo, a galera cumprimentou, ela parecia uma celebridade, porque apareceu pelo Instagram, foi o máximo. Porque a gente começa com um grupo muito conhecido, foi crescendo mesmo o grupo, a gente está com umas 25 pessoas, muito engajadas, muito fofas mesmo, muito afim de fazer o que faz. E aí ela chega nesse clima, então contagia mesmo, ajudar contagia quando você está muito bem. A gente não ajuda porque tem culpa, não ajuda porque, não, ajuda porque quer, e porque a gente acha importante essas pessoas serem ouvidas, né? Saírem da invisibilidade, né? E o mais legal é que quanto mais gente agrega, o projeto pode crescer cada vez mais. Sim, até dezembro estamos aí com banho para geral, que é um projeto que a gente vai sair com uma carreta com 2 chuveiros quentes, para oferecer banho para essa galera que não tem aonde se banhar. Esse é o projeto até dezembro. Axé. Tá apontado. É isso. Então, obrigado. Adoramos a Bruna Madeira. A Ruth está falando que o nome dela é Bruna Madeira. Obrigada, Ruth. E a Ruth está falando que Mãos de Luz seria uma boa, então a gente já pode fazer na agenda, só para a gente finalizar. Próximo, Camafeu, que a Ingrid sugeriu. Data limite e Mãos de Luz em 15 mil vezes, porque ali demora bastante, mas aí a gente vai lendo junto. Então, se vocês já puderem ir atrás desses 3, já seria legal, porque aí a gente já fica todo mundo sintonizado para conseguir conversar coletivamente. Aí é bacana, é um grupo de estudo. Sim. E continuem mandando as sugestões. Sim, muito bom. Eba, bom feriado para todo mundo. É um feriado religioso, né? Sim. Nada. E vamos que vamos. Então, boa noite, brigadão, galera, por todo mundo que assistiu. E siga a gente. Adoramos. Compartilha essa live. Escreve lá, eles são meio esquisitos, mas é bacaninha. Escreve, comenta, porque aí a galera vai chegando. Quanto mais gente tiver afinada, conectada, mais a gente emana luz. Esse é o objetivo também do conhecimento. Eba! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.